Muito bem, senhores, voltamos para a terceira etapa da nossa aula, em que nós estamos avaliando a questão da prisão em flagrante, essa importante espécie de prisão provisória. Antes do intervalo, estava eu falando do artigo 302 e das hipóteses de estado de flagrância, né? Então nós vimos já que o agente pode ser preso quando ele está cometendo, quando ele acabou de cometer, e estava eu falando da perseguição, quando ele é perseguido após cometer a infração, chamado de quase flagrante ou de flagrante impróprio. Pois bem, dizia eu que a perseguição não se confunde com investigação. Por quê? Porque a perseguição tem autoria definida. Como assim, professor? Bom, a autoria está definida, seja por um contato visual, a polícia pode não saber quem é aquela pessoa, mas teve um contato visual com aquela pessoa, sabe que o autor é aquela pessoa e vai perseguir aquela pessoa. Não vai investigar, vai direto naquela pessoa. Né? E aí sobe morro, desce morro, parte na estrada, vai atrás, vai para o outro município, persegue. E pode prender se a perseguição for contínua e ininterrupta. Tem algum momento que a perseguição pode parar. Perdemos a pista, não sabemos para onde ele foi, o que nós vamos fazer? Vamos embora. Né? Depois a gente investiga isso. E investigação, acabou, não tem mais o flagrante, tá certo? A perseguição, nessa autoria definida, pode se dar mesmo sem o contato visual. Nós tivemos um caso em São Paulo, um caso muito triste, já se vão mais de 10 anos que isso aconteceu, mas ainda está na nossa memória aqui. Né? É um caso que foi narrado, inclusive, nacionalmente. Um rapaz, né, ele matou a sua namorada numa academia de ginástica. A mocinha, ela era atendente ali, recepcionista, né, na academia de ginástica, ela ficava bem na frente ali, perto da catraca de entrada, e esse sujeito então chegou lá e disparou tiros e matou, né, numa violência doméstica, familiar. Inclusive a mocinha, ela tinha já feito boletim de ocorrência, de ameaças, etc. E, infelizmente, aliás, tragicamente, foi vítima de violência doméstica. Né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando a polícia chegou ao local, todos ali sabiam quem tinha cometido a infração, porque aquele sujeito era conhecido, além de ser ali o namorado, né, da moça, ele já era conhecido por fazer barraco, já não era a primeira vez que tinha ido lá, tal. Então, tanto outros funcionários quanto frequentadores ali da academia sabiam quem era o sujeito, então narraram de forma uníssona. A polícia não chegou a ver o dito cujo, mas a polícia sabia quem era. Então, o que a polícia fez? Começou a perseguir, perceba, não é uma investigação, começou a perseguir o sujeito nos endereços conhecidos, tentar localizar o seu endereço, né? Tem os cadastros aí públicos, né? Então tentou localizar, ele não encontrou, mas continuou, né? Continuou tentando encontrar o dito cujo. Esse caso me chamou a atenção em especial, porque passados ali, já tinha passado, eu não sei ao certo se tinha passado 2, 3 dias, né? Mais ou menos, ou até 4 dias, mas por aí, de 2 a 4 dias já tinha passado do caso, quando eu estava voltando de uma aula presencial, né? No período noturno, então eu na época encerrava a aula por volta de 10 da noite, às 22 horas, então estava lá no carro, na época eu tinha até carro na história, e ali, então eu coloquei nas notícias, né? E então estava sendo entrevistado o delegado responsável pelo caso. E o delegado estava narrando que o sujeito tinha sido preso. E isso me chamou a atenção. E aí o jornalista, né, na entrevista, ele questionou tecnicamente qual era a espécie de prisão. E o delegado disse que tinha sido uma prisão em flagrante. Isso também me chamou a atenção porque eu lembrava que o fato tinha ocorrido alguns dias antes, né? E foi então que o delegado narrou exatamente o que eu acabei de contar aqui para vocês. Que a polícia desde o primeiro momento sabia quem era, começou a procurar nos endereços tal, e acabou encontrando o dito cujo no estado da Bahia.
Ele estava na casa de parentes, lá no estado da Bahia, mas a polícia foi atrás, perseguição, que invadiu outro estado, inclusive, para poder prendê-lo, né? Ao meu ver, um flagrante legal. É claro que algum advogado poderia questionar que não era uma perseguição, que era uma investigação, mas se tudo ocorreu conforme foi narrado, se trata sim de uma perseguição e o sujeito poderia, sem dúvida nenhuma, ser preso em flagrante. Compreendido? Muito bem. Voltando ao slide, só para o último estado de flagrância aqui, ó, dá uma olhadinha. Nós temos então que o sujeito pode ser preso em flagrante quando ele é encontrado, né, num momento posterior, com instrumentos, armas, objetos, né, que façam presumir ser ele o autor do delito, né? Então, pessoal, esse chamado flagrante presumido, né, em que o agente é encontrado aí com instrumentos, armas, objetos que façam ser ele presumir ser o autor do delito, né, é uma situação bem curiosa, porque, veja, às vezes ninguém viu o sujeito praticando o crime, mas ele foi encontrado ali próximo ao local, né? Não pode ser muito tempo depois, né? Mas próximo ao local, com algum instrumento, com alguma arma, imagine, com objetos pertencentes à vítima, né? Com as vestes sujas de sangue, com a arma ali de fogo, né? E isso, assim, de duas uma, o sujeito, na minha opinião, né? Ou ele tem culpa no cartório, ou ele é muito azarado, porque está no lugar errado, na hora errada, foi confundido, sei lá, né? Vai ter que se explicar de alguma maneira, né? Mas que pode ser preso em flagrante, pode, sem dúvida nenhuma. Eu lembro de um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, envolvendo lá uns turistas alemães. À época se utilizava muita máquina fotográfica, hoje se utiliza muito mais celulares, né? Mas mesmo assim ainda se utiliza a máquina fotográfica, sem dúvida nenhuma. E os alemães tinham sido roubados e encontraram próximo lá do local em que eles foram roubados uma pessoa com uma máquina fotográfica e quando se abriu lá a máquina se viu que só tinha fotos alemães, entre eles, nos pontos turísticos, etc., né? Interessante que não é um caso de receptação, tá? Porque se ele fosse encontrado numa outra situação, num outro local, tal, já era receptador. Mas ali é próximo ao local. Então podemos ligar essa pessoa diretamente ao fato ali e prendê-la em flagrante, sem dúvida nenhuma, tá certo? Imagine a hipótese de um atropelamento, em que você tem ali um sujeito que atropelou, mas o carro tinha insufilme, não dava para saber quem estava dentro. Mas alguma testemunha anotou ali a placa do carro, passou para a polícia imediatamente começou a procurar aquele carro e acabou encontrando esse carro numa garagem, né, de alguém ali, e amassado, inclusive, e aí questionam se aquele carro é de alguém, quem é o motorista, é fulano, tal, vai lá, pode ser preso ali, né, é uma presunção, né, e esse flagrante não tem nada de errado, tá certo? Essas então seriam os estados de flagrância, só que, né, aquilo que mencionei para vocês, se o seu cliente foi preso e não se enquadra nesse estado de flagrância, certamente nós teríamos ali uma prisão ilegal e que deve ser relaxada, né, conforme nós começamos a falar. Acontece que algumas pessoas, e aí é uma situação excepcional, né, algumas pessoas não poderão ser presas em flagrante, salvo em algumas condições, tá certo? Então algumas pessoas especiais aí não podem ser presas em flagrante. Quem são essas pessoas? E tem outras até que eu não coloquei aqui, dá uma olhada. Então, olha só, algumas pessoas não podem ser presas em flagrante. Por exemplo, o menor de 18 anos. O menor de 18 anos, né, ele não pode ser preso, ele pode ser apreendido. Apreendido, essa é a ideia. O menor nunca pode ser preso, pode ser apreendido de acordo lá com o ECA, né? O presidente da República também não pode ser preso em flagrante.
acabei não colocando aqui, né, mas a autoridade diplomática também não pode ser presa em flagrante. E aí vem os membros ali do Legislativo, né, senador, deputado federal. Eu coloquei aqui asteriscos porque, na verdade, o senador, o deputado federal, eles não poderão ser presos em flagrante, salvo se o crime for afiançável. Aí, no crime afiançável, eles poderão, aliás, salvo se o crime for inafiançável. Se for inafiançável, eles podem ser presos, né? Mas afiançável não. O mesmo nós temos ali para o magistrado, né, de todos os níveis, juiz, embargador, etc., os membros do Ministério Público, promotor, procurador de justiça, etc., que também só podem ser presos em crimes inafiançáveis. Se o crime for afiançável, ele poderá sim ser preso, não poderá ser preso, só pode ser preso se for inafiançável. E o advogado tem uma situação especial, porque o advogado ele só pode ser preso em flagrante se ele estiver atuando em crimes inafiançáveis. Então, pode ser preso em flagrante se ele estiver em atuação em crimes inafiançáveis, ok? Então, são algumas situações. Também devo destacar, né, já falei isso antes, mas não custa repetir aqui para vocês, nós também não podemos prender em flagrante no GCRIM, nas infrações de menor potencial ofensivo, né? Porque, afinal de contas, aí no GCRIM, segundo o procedimento, nós teremos a lavratura de um TC, um termo circunstanciado, né? E as pessoas são liberadas, né? E ali vai ter toda a fase preliminar do GCRIM, com audiência preliminar e tudo mais, mas em regra não tem a prisão em flagrante. Esse é um ponto fundamental. Gostaria de lembrar também para os senhores da dificuldade, não é que não pode prender, mas da dificuldade que nós temos de prender em flagrante, quando se trata de um crime habitual. O que é um crime habitual? O crime habitual é aquele que só se caracteriza depois de uma reiteração de atos. Por exemplo, o crime de casa de prostituição. Diz a lei, manter casa de prostituição. Manter casa de prostituição. Quer dizer, então, o sujeito, se ele fizer da casa dele um dia, né, imagine que ele faça lá, né, uma promoção, contrate prostitutas, chame os amigos, cobre a entrada, não sei o quê. Então a casa dele virou uma casa de prostituição ali. Um dia não pode ser preso em flagrante, porque a lei diz manter casa de prostituição. Então, na verdade, para ter a prisão em flagrante nessa situação, anteriormente ao flagrante, já tem que ter sido apurada a habitualidade. Se houver essa apuração da habitualidade anterior ao flagrante, então nós teremos ali a possibilidade. Mas cá entre nós é muito difícil. O que não significa a investigação, né? A investigação será altamente possível, não prende em flagrante, mas vai investigar para saber se o sujeito mantinha ou não mantinha lá a casa de prostituição, seria uma outra história, uma outra vertente, né? E para fechar, também a gente precisa lembrar da possibilidade da prisão em flagrante nos crimes de ação penal privada. Segundo a doutrina e a jurisprudência, é possível sim a prisão em flagrante na ação penal privada, o que é muito difícil de ocorrer na prática, porque, na verdade, muitos casos de ação penal privada é GCRIM, e por ser GCRIM, não por ser ação penal privada, por ser GCRIM, não tem a prisão em flagrante, mas imaginando que nós temos ação penal privada que não seja GCRIM, é possível a prisão em flagrante desde que a vítima ratifique essa prisão, né? Eu concorde com essa prisão, né? Dê o seu aval ali para a prisão. Compreendido? Legal? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso último intervalo e na volta eu vou trazer outros aspectos importantes aqui da prisão em flagrante com vocês, tá bom? Então, intervalinho, a gente já retorna.
Beleza.